com essa auditoria, que foi uma auditoria, na verdade, porque foi fiscalizado tudo. Esse contrato de feito aberto não tinha como entrar no relatório, que não foi assinado. O secretário de Esporte e Lazer, o Rodrigo Sintra, ele encaminhou o projeto, encaminhou o contrato, mas foi cancelado imediatamente para a doutora Regina. E isso aí eu parabenizo todos os secretários da prefeitura dessa cidade, de Carlos de Souza, pela atitude. Na hora que foram convocados, vieram. Não perdia tempo. Se era marcado 10 horas, 9h30 eles estavam presentes. Eu parabenizo essa casa por esse trabalho árduo, um trabalho muito forte. E eu quero dizer que eu sou uma pessoa equitópica. Eu tenho um lugar, meu lugar é a situação. Jamais eu fujo das minhas atitudes, jamais. Essa simplicidade que eu tenho, nunca vou deixar de levar o povo, de ser sincero. Voto favorável, presidente, acompanha o líder da prefeita e digo, essa auditoria, nunca um governo municipal, estadual, federal vai aceitar. A única que deu todo apoio a essa comissão especial de inquérito se chama a prefeita Carlos de Souza. Obrigado. Essa presidência voto sim, quer voto abrir sim. um parênteses para agradecer a Vossa Excelência. A cidade inteira testemunha do acidente que Vossa Excelência sofreu e a maior gravidade desse acidente, mas mesmo assim, Vossa Excelência não se furtou a contribuir com o trabalho da SEI em todos os momentos, sentindo as suas dores, tomando a medicação, mas veio aqui firme e forte contribuir com a Câmara e com o trabalho da SEI. Quero registrar e louvar a iniciativa e a abnegação que Vossa Excelência teve, apesar de tudo, com os trabalhos da SEI. Obrigado, presidente. E também parabenizo o presidente da casa por dar apoio total aos membros da SEI, abrir espaço, abrir sala especial para a gente. O presidente foi também um dos grandes parabenizados pela sua atitude de presidir essa casa e não ser omisso com a SEI. Obrigado. Vereador Chagas Catarino vota favorável. Como é que vota o vereador Dixon Nasser? Favorável. Vota favorável, vereador Edivan Martins. Favorável. Como vota o vereador Enildo Alves. Como vota o vereador Fernando Lucena. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto para Vossa Excelência, vereador Fernando Lucena. Tem um ditado popular que diz, no interior, eu lavo, mas não enxugo. É a mulher mandando no marido. Vá lavar os pratos. Não, eu lavo, mas não enxugo. É mais ou menos esse relatório. Né? Quer dizer, desvio daqui, contrato errado ali, assinatura falsa acolá, ninguém fez não sei o quê, mas ninguém deu nome aos bois. Então, por falta disso, por falta de ter se colocado quem são responsáveis pelos atos irregulares, reconhecidos aqui por todos os 21 vereadores, não ter dado nome, eu vou votar contrário, mesmo com a dúvida do contra-cheque ali, achando muito ruim. Estou achando muito ruim, porque daqui a 9 meses vão tudo pegar o cartão vermelho, procurar emprego. Procurar emprego num canto decente, para não vir para aqui defender irregularidade. Portanto, meu voto é contrário, né, e dizendo que espero que o Ministério, e eu como vereador dessa Câmara, vou enviar ao Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, tudo que for órgão de fiscalização, porque eu acho que isso é obrigação, não é favor nenhum. Essa ceia aqui não tem nada de bonzinho. Tem vereador que diz, não, porque é uma santa, errou, errar. Desde quanto? R$1 milhão é erro. Nego esquece de assinatura de R$1 milhão, cancela o peito aberto, tem um cara de peito aberto, roubando de peito aberto. E aí é tudo normal, onde já se viu isso? Então, eu voto contrário e espero que o nome seja dado a todos aqueles que meteram a mão no erário público, inclusive o ponto desse pessoal que está aqui ganhando dinheiro sem trabalhar para vir para aqui e fazer galera, que o Ministério Público também cobre o dia deles, que eles iam estar no posto de saúde, na escola, nos lugares decentes, trabalhando decentemente, não ficar aqui dando cobertura à picaretagem. Voto contra, senhor presidente. Como voto o vereador Franco Capistrano. Favorável. Como voto o vereador George Câmara. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto para Vossa Excelência, vereador George. Senhor presidente, eu me debruçando no relatório, pude constatar o que já expressei e preparei aqui meia página em relação ao meu voto. Portanto, eu vou fazer a leitura dentro do tempo regimental. Peço permissão, Vossa Excelência. Pois não. O nosso voto por escrito em votação nominal.
O Poder Legislativo, através das comissões parlamentares de inquérito, realiza a missão político-fiscalizadora dos atos praticados pelo Poder Executivo, a fim de que este não venha a ferir nenhum dos princípios da administração pública direta e indireta, estabelecido no artigo 37, caput da Constituição Federal. Essa Casa do Povo, ao fazer da SEI um instrumento de defesa dos interesses da coletividade e do Estado Democrático de Direito, guarda a característica de ser o órgão representativo por excelência da soberania popular, com o traço marcante da representatividade, da eletividade e também, do ponto de vista jurídico-formal, do seu imediatismo à Constituição Federal. Seguindo essa linha de entendimento, é preciso aclarar, por oportuno, que o poder público deve se destinar a realizar o direito e a propiciar o bem comum, sem agir fora das normas jurídicas e da moral administrativa, nem tampouco relegar os fins sociais a que sua ação se dirige. Assim, a presente Comissão Especial de Inquérito, no uso das atribuições que lhes são peculiares, se dispôs a investigar contratos formalizados pela atual administração municipal, objetivando apurar possíveis irregularidades. Decorridos mais de 8 meses de sua instalação, em 2 de julho de 2011, a SEI apontou inúmeras irregularidades quanto a contratos firmados pela atual administração municipal, acarretando imensuráveis prejuízos ao erário municipal, como nos casos, por exemplo, do convênio realizado entre a CETURD e o Instituto Ari Carvalho, no valor de R$300 mil, do contrato formalizado entre CETURD e Léo Produções, no valor de R$ 176.400, e do contrato firmado entre a CEMOP e o consórcio EBI MWH Brasil, no valor de, pasmem, R$ 7 milhões, e que teve o seu projeto reprovado pela Caixa Econômica Federal. Além disso, a SEI apresentou inúmeras irregularidades quanto à alocação de imóveis destinados ao funcionamento de órgãos públicos municipais que nunca foram utilizados, nunca funcionaram. Contratos pelas reformas de imóveis públicos jamais realizadas, aparelhos e equipamentos odontológicos nos mais completo abandono, ou seja, um verdadeiro desmando administrativo, uma afronta aos princípios que orientam a exegese da conduta ética no que tange à administração pública. A Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, em seu capítulo 5, artigo 14, caput, diz: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Os vereadores, subscritores desta SEI, atenderam ao que prescreve o artigo 72 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Natal, observando o disposto no artigo supracitado da Lei de Improbidade. O mesmo ordenamento interno, em seu capítulo 2º, artigo 10, determina quais os atos considerados de improbidade, se não vejamos. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei. E, notadamente, facilitar ou agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Por todo o exposto, queremos, com base no artigo 74, parágrafo 3º do regimento dessa Casa, que seja encaminhado ao Ministério Público do Rio Grande do Norte representação consubstanciada para que sejam devidamente apuradas as irregularidades apontadas no relatório descritivo da presente SEI e provocados os juízes competentes, a fim de que, sem prejuízo de outras medidas, seja aplicado o que dispõe o artigo 16 da Lei de Improbidade, a Lei 8.429/92, sequestrando os bens dos agentes que causaram dano ao patrimônio público, como forma de garantir o ressarcimento integral ao município de Natal, bem como o ajuizamento de ação civil pública por improbidade administrativa, por ser o que melhor corresponde aos anseios de um povo que luta todos os dias por uma cidade mais livre, aberta, participativa, justa e, sobretudo, democrática. Diante do exposto, em relação ao relatório apresentado, o nosso voto é favorável, para que só assim se produzam os efeitos supramencionados. Muito obrigado, senhor presidente. Quero que faça constar em ata esse nosso voto por escrito. Voto favorável. Vossa Excelência votou favorável. Pedindo só que conste em ata esse voto que acabamos de fazer a leitura, senhor presidente. Vereadora Júlia Arruda. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Peço licença para discutir aqui da bancada. Declaração de voto para Vossa A minha Excelência. declaração de voto eu vou fazer também, como pude me reportar no início da sessão, em relação a tudo que aconteceu para essa SEI poder fluir, poder ter um processo mesmo de investigação. No início, a tentativa de sepultar, de desqualificar, e de uma hora para outra, assim que saiu o relatório, foi uma consultoria, um atestado de idoneidade que a Câmara está dando. Então, por isso, por entender que existe, sim, fatos que foram omissos, que não foram relatados no relatório,
como a questão da duplicidade das casas, a falta de zelo com o erário público, a malversação danosas ao município de Natal. Entender também que houve um favorecimento em certos momentos de até concorrências, muitas vezes nos valores que não justificavam tal concorrência, ter ganho. Então, acredito que tem alguns casos a serem, sim, apurados com maior detalhe, com maior cuidado, e, por isso, eu vou manter meu voto que eu tive na na SEI, voto contrário ao relatório, mesmo tendo agora, como a prerrogativa legal como vereadora, encaminhando as minhas sugestões de encaminhamentos e também, até, se for preciso, um relatório paralelo ao Ministério Público para que possa dar à sociedade a resposta que Natal merece, não com um relatório enigmático, sem apontar os reais responsáveis por tudo que foi investigado, e sim dando a realidade que a população de Natal merece. Então, eu voto contrário por entender que esse relatório não condiz à realidade, de fato, do que foi apurado nesses 6 meses de investigação, de trabalho dedicado pelos membros que fizeram parte dessa SEI. Então, voto contrário. Vereador Júlio Protásio vota favorável ao relatório do bispo. Vereador Maurício Gugel. Declaração de voto. Declaração de voto para Vossa Excelência, vereador Maurício Gugel. Senhor presidente, rapidamente, gostaria de parabenizar o trabalho da SEI, a sua presidente, vereadora Júlia Arruda, o senhor relator, vereador bispo Francisco de Assis, seus membros. Também parabenizar aqueles que contribuíram com a SEI, né? Todos os secretários que foram convocados não se furtaram a vir a esta casa, participaram. Inclusive, por exemplo, o secretário, ex-chefe da Casa Civil, Calazans, veio por 2 vezes a esta casa. Inclusive, entrou de férias e, quando entrou de férias, enviou um ofício a essa casa dizendo que, se fosse convocado, estaria à disposição. Então, realmente, eu acho que os gestores contribuíram muito com esta casa, muito para o bom andamento dessa SEI. E a gente sabe que não é fácil conduzir uma SEI. Eu, no 2º ano de mandato desta casa, eu fui presidente da Comissão de Ética no processo investigatório. Eu sei como é complicado conduzir os trabalhos, mas eu quero dizer que a SEI está de parabéns, foi feito um belo relatório, e eu acho que a SEI deu uma grande contribuição, e esta casa está dando uma grande contribuição agora, aprovando este relatório, e vamos esperar os desdobramentos, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Ney Lopes Júnior. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto para Vossa Excelência, vereador Ney Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de declarar o meu voto no seguinte sentido. O relatório do vereador bispo Francisco de Assis não contém nenhuma inverdade. Isso é um fato. Inclusive, perguntei em sessão ordinária à vereadora Sargento Regina, que me confirmou. Não foi, vereadora? Não há nenhuma inverdade no relatório de Vossa Excelência. Portanto, no que diz respeito ao relatório, aos fatos, a narração dos fatos, Vossa Excelência foi fiel à narração dos fatos, como me confirmou a vereadora Sargento Regina, que teve uma participação ativa na SEI dos contratos. Com relação aos encaminhamentos, Vossa Excelência foi mais do que claro. Está dito aqui que Vossa Excelência encaminha o relatório para a apuração das responsabilidades no âmbito administrativo, civil e penal. Ou seja, Vossa Excelência conseguiu, no relatório que produziu, contemplar todos os pressupostos que devem constar em um relatório final de uma SEI dos contratos. Se, eventualmente, um ou outro fato não foi mencionado, eventualmente, não por omissão, mas por acaso alguma situação não tenha sido contemplada no relatório de Vossa Excelência, eu, desde já, me proponho ao vereador ou à vereadora que assim desejar, de forma paralela, encaminhar ao Ministério Público, se há a irregularidade apontada e não foi mencionada, desde já eu subscrevo este encaminhamento. Mas nós não estamos votando isso, nós estamos votando o relatório de Vossa Excelência.
Eu assino, subscrevo qualquer encaminhamento que porventura não tenha sido citado. Mas como o objeto da votação neste momento é o de Vossa Excelência foi fidedigno com os fatos e foi muito incisivo no encaminhamento da conclusão do relatório. Portanto, eu voto sim, senhor presidente. Vereador Osório Jacome. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto para Vossa Excelência, vereador Osório Jacome. Senhor presidente, acompanhei atentamente a leitura de todo o relatório e hoje ouvi aqui pronunciamento dos senhores vereadores e vereadoras e eu quero aproveitar para parabenizar todos os membros da SEI. O trabalho foi importante. Parabenizar a presidente, o relator e acredito que esta casa ela sai fortalecida porque fez um trabalho muito sério e as irregularidades estão apontadas no relatório. Por isso, eu voto favorável. Como voto o vereador professor Luiz Carlos. Declaração de voto para Vossa Excelência, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu acabo de ver nesta casa a realidade que a prefeita Micarla de Souza está fazendo uma má gestão e que, com certeza, o Ministério Público, como o próprio relatório colocou, por haver indícios, recomenda ir ao Ministério Público. Então, quem recomendou foi toda essa casa. Foi a própria bancada da prefeita Micarla que acabou de votar um relatório dizendo que há indícios de que o Ministério Público deve investigar. Aí você diz, professor Luiz Carlos, mas se todos os vereadores da situação, o líder da prefeita, todos os vereadores votaram a favor de que esse relatório, todo esse documento, vá para o Ministério Público porque há indício. Você vai ser contra, como mais alguns vereadores da oposição? Eu vou ser contra, sim. Por quê? Porque tinha mais indícios, e está aí, nós lemos aqui o relatório, todo mundo recebeu, tinha mais indícios que era para ser apontado no relatório. E esses indícios apontados no relatório ia facilitar o trabalho do Ministério Público para não ter que olhar isso tudinho, para não ter que ir procurando. Então, nós vamos votar contra, porque faltou indícios. Tinha mais indícios que cabiam no relatório. Então, nós não estamos votando contra que seja encaminhado ao Ministério Público. Nós estamos votando contra que o relatório devia ter mais indicações. Tem indicações. O vereador Bispo indicou, porque mostra aí que está tão perdida, a coisa está tão errada lá na gestão da prefeita Micarla, que eles não tinham como encobrir, porque para terminar em pizza, com a bancada maior que ela tem aqui, o relatório era para ser assim, não foi encontrado nada, nós queremos encerrar o relatório aqui, ou que fosse arquivado, ia ser arquivado nessa casa, mas não, há tanto indício que a própria situação votou, já está encerrado, vai votar mais eu e mais uns dois da Ranieri e outro, a própria situação votou que realmente seja encaminhado ao Ministério Público. Ora, se a bancada da prefeita vota um relatório que deve ser encaminhado ao Ministério Público, é porque a coisa está realmente ruim na nossa cidade e na gestão da prefeita. E aqui eu parabenizo todos os vereadores, líderes da prefeita, todos, por ter dado pelo menos uma resposta à sociedade, por dizer, olha, realmente tem indícios. Nós não podemos se omitir, porque eles podiam ter feito pior. Eu já vi aqui nessa casa muita coisa pior e ser feito na cara de pau. Mas não, houve o reconhecimento que está tão ruim, são tantos fatos errados, tantos indícios mostrados, que não tinha como a bancada ter outro comportamento. Agora, nós que acompanhamos, que sabemos que tem mais, e pelo compromisso que nós temos de fiscalizar, que é o compromisso maior, e por isso que foi criado o Poder Legislativo, no nosso formato de governo, nós temos que ser contra para ter a propriedade de encaminhar ao Ministério Público mais complementos, mais indícios, para que aí ele ganhe tempo na investigação. Porque nós, de oposição, não podemos dizer à sociedade que só com esses indícios que foram mostrados, só ocorreram esses. Nós estávamos sendo omissos, nós estaríamos aqui errando
com a sociedade e não apontá-los. Então, nós temos que complementar e de ir. Na próxima semana, a bancada de oposição, com encaminhamento, com relatório paralelo, complementando os indícios que foram apontados aqui ao longo do tempo. Então, por isso que nós votamos contrário. E também votamos contrário, porque senão, se o nosso voto prejudicasse, ia ser arquivado. A gente vota contrário porque a matéria já está aprovada, já teve os votos suficientes, já vai ser encaminhada ao Ministério Público. E nós votamos contrário para mostrar à sociedade que, além desses indícios que foram apontados no relatório, existem mais indícios que nós estamos fiscalizando e que vamos fazer o encaminhamento para que o Ministério Público ganhe tempo e, dessa forma, faça uma ação mais forte contra a prefeita Micarla. Satisfeito. O vereador Luscara votou contrário. Vereador Ranieri Barbosa. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto para Vossa Excelência, vereador Ranieri Eu Barbosa. pediria a tolerância para destacar as fundamentações legais do meu voto. Inclusive, fato que eu coloco para que a judicialização sobre o Legislativo não venha a ocorrer, caso que essa casa agora tomou uma atitude independente, fato esse até merecedor e louvável ao respeito de todos. Competência desta Casa Legislativa, segundo a Constituição Federal, artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta. Considerando indícios sobre a malversação de recursos públicos, no âmbito das normas gerais para contratações administrativas públicas, é considerado em razão de diversos contratos devidamente ordenados e que não obtiveram suas respectivas execuções administrativas contempladas nos termos legais. É de se presumir a inconsistência comprobatória sobre a utilização indevida de categorias econômicas e respectivos elementos de despesa. Nesse entendimento, afronta dispositivos da Lei Federal 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal e, a seguir, transcritos no conteúdo do próprio relatório. O artigo 58, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria o estado de obrigação de pagamento pendente ou não o implemento de condição. Como também o artigo 63, na liquidação da sua despesa, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tudo por base dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Rememora-se ainda haver indícios de descumprimento a vários dispositivos da Lei Federal 8.666, a Lei das Licitações, sobretudo em destaque quanto aos diversos contratos de aluguéis firmados e que, segundo o apontado relatório, demonstram irregularidades processuais. A seguir, dispositivos que versam em atribuir devidamente o monitoramento contratual, segundo a Lei 8.666. No artigo 66, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Artigo 67, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, considerando indícios que afrontam o artigo 37 da Carta Magna, em face da inobservância que foi transcrita, inclusive, no relatório. Considerando em vista situações apontadas por este relatório, atento aos princípios constitucionais acima identificados, fartamente evidenciados em depoimentos escolhidos nesta Casa Legislativa. Por diversas vezes, requeria aos órgãos competentes relatório de execuções orçamentárias para melhor exercer meu papel fiscalizador. No entanto, até a presente data, tais demandas legais não foram atendidas. Este relatório ocupa a função de melhor equacionar e posicionar o fluxo orçamentário e financeiro por órgão e por unidade, por elemento de despesa e função, bem como a fonte fiscal utilizada. Somente postos esses instrumentos seria possível uma devida leitura documental. Concluindo, presidente, em resumo, por fim, o que consta no relatório, em virtude dos demais elementos que fazem parte dos autos dessa CEI, em especial as transcrições dos depoimentos e documentos públicos colacionados, a partir do que se extraem indícios de irregularidades administrativas, sugerimos o seu encaminhamento ao Ministério Público e demais órgãos de controle externo para apuração das responsabilidades no âmbito administrativo, civil e criminal dos agentes envolvidos. Desta forma, voto favorável, presidente, pela lisura de que consta aqui nos autos, porque essa casa vai se fortalecer institucionalmente, buscando a ética e a transparência e buscando
a responsabilidade para punir as irregularidades dos ordenadores que tiveram a sua execução. Voto favorável. Voto favorável do vereador. Passamos agora à vereadora Sargento Regina. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto para a vereadora Sargento Regina. Senhor presidente, nós gostaríamos também de fazer a leitura da nossa declaração de voto, até justificando o porquê de estarmos solicitando a esta casa alguns encaminhamentos. Diz o seguinte: a Comissão Especial de Investigação, criada em 2 de julho de 2011, para investigar possíveis irregularidades nos contratos realizados pela atual administração municipal, chegou ao final de seus trabalhos apresentando inúmeras irregularidades que trouxeram prejuízos ao erário municipal, assim como aos interesses da população natalense, principalmente no que tange ao serviço público oferecido pelo município de Natal. Embora reconheçamos o empenho do relator, vereador Bispo Francisco de Assis, do PSB, entendemos que o relatório final, mesmo verificando os ilícitos, não pediu providências quanto às perdas verificadas pelo descaso com os recursos públicos municipais, tanto quanto daqueles oriundos de programas do governo federal, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, em seu capítulo 5º, artigo 14, caput diz: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Ao apresentarmos um requerimento subscrito por 8 vereadores dessa Casa Legislativa, o fizemos com base no artigo 72 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Natal e atendendo ao disposto no dispositivo legal retro artigo 14 da Lei 8.429 de 92. O mesmo diploma legal, em seu capítulo 2, seção 2, artigo 10, determina quais os atos considerados de improbidade. Senão, vejamos o que ele diz. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, facilitar ou agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Embora pouco usual, o malbaratamento representa o ato de malbaratar, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em seu pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, malbaratar é vender com prejuízo, gastar mal, dissipar, desperdiçar. No capítulo 1º, artigo 1º, caput, a mesma lei mostra quais são as entidades protegidas por ela. Lá está positivado: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio